a Karina Alzeda, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer essa linda bolsa. Para essa aula nós não vamos ter moldes, as medidas vão estar disponíveis na descrição do vídeo e também durante toda a aula. Este aqui é todo o material que você vai precisar para fazer a peça. Eu vou fazer a minha bolsa com duas estampas, então eu dividi essa parte do tecido e manta em duas partes, que tem a medida de 20 por 40 centímetros cada uma. Você pode usar a manta que você tem costume. A que eu estou usando para essa aula é uma R2 de 100. Caso você escolha fazer a sua bolsa com a única estampa, você pode cortar na mesma medida do forro. E o meu forro tem a medida de 40 por 38 centímetros e eu corto duas vezes no tecido. A bolsa tem apenas dois zíperes. Um zíper principal e um zíper no bolso interno. E eu estou usando os zíperes número 5. O zíper principal tem 30 centímetros e o do bolso interno 17 centímetros. Para o acabamento desses dois zíperes, nós vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido na medida de 5 por 5. E para este zíper principal aqui, você pode decidir fazer com o acabamento da aula ou com o zíper inteiro na medida da sua peça, como uma nécessaire comum. Na peça, você tem a sugestão de 4 argolas D para dar outras funcionalidades à sua bolsa, para que ela fique como bolsa de ombro e também como mochilinha. E eu vou usar a argola D na medida de 1,5 cm, 4 vezes, e para ser o suporte da argola D, vou usar duas medidas de tecido na medida de 6 por 10 centímetros. Se decidir dar essa função aqui à sua bolsa, você vai precisar de uma tira de tecido com entretela na medida de 7 por 40 centímetros. Sobre as alças da bolsa, você vai poder usar a alça que você tem costume, mas a minha sugestão são alças de tecido e entretela. Para as alças de mão, a medida de 10 por 34 centímetros. E para as alças reguláveis, a medida de 1,5 m por 10 centímetros. E eu deixo aqui 2 centímetros sem entretela. Nós vamos passar dobradinho desse jeito e passar novamente como um viés. As ferragens que eu estou usando para a peça são ferragens de 2,5 centímetros. Então, são 2 mosquetões e um regulador. Usar bolsos internos na sua bolsa é opcional e a minha sugestão é uma vez no tecido a medida de 30 por 25 centímetros e 4 vezes no tecido a medida de 15 por 22 centímetros. Eu começo preparando a parte do suporte da argola D, passando 2 costuras retas, a mesma coisa com as alças de mão e também na alça tiracolo, passando a costura completa em todo o contorno. E por último, os zíperes, já com os cursores colocados, nós vamos pegar o pedacinho de tecido dobradinho dessa forma, colocar assim e vou passar 2 costuras retas, deixando o zíper com esse acabamento. Agora eu vou pegar as partes que eu preparei de tecido e manta, na medida de 20 por 40, vou colocar estampa com estampa e passar uma costura reta. Desse jeito. Agora é só virar e rebater a costura e vai ficar desse jeitinho aqui e eu repito o processo na outra parte. Agora eu vou pegar a faixa de 7 por 40 centímetros, vou dobrar dessa forma aqui no meio e passar uma costura. Eu coloquei essa faixa com 7 centímetros porque ao final aqui, quando a gente virar, a minha faixa vai ter 2,5 centímetros. Se você estiver numa máquina industrial, você pode riscar o tecido dobrado em 2,5 e aí fazer a sua margem aqui, olha, com meio centímetro, tá bom? A minha eu risquei a minha faixa com 2,5 e coloquei 0,75. Aí depois de costurada aqui, eu vou abrir a minha costura. Para isso eu vou usar a minha espátula frisadora. E com a costura aberta eu vou virar essa faixa. E com a alça virada eu ajusto ela no ferro. Ao final a minha alça vai ficar com 2,5 centímetros. E você pode substituir essa alça de tecido aqui por qualquer alça que você deseje usar.
Agora eu vou achar o centro aqui da alça. E você pode marcar com a caneta ou com o alfinete, como eu tô fazendo. E nós vamos achar agora nesse centro uma distância de 9 centímetros. Eu tenho um papelzinho aqui em 9 centímetros. Eu dobro assim ao meio, posiciono aqui no meu centro e marco com a minha caneta que apaga com o calor. De um lado e do outro. Agora, para fazer a distância, para passar aqui a alça, ó... A partir dessa marcação de 9 centímetros, você vai marcar a distância da sua alça de mão. A minha ficou com 2 centímetros, eu vou colocar ela aqui e vou marcar esses 2 centímetros de um lado e os 2 centímetros aqui do outro lado. Se sua alça de mão for mais fininha, você vai colocar ela depois da marcação de 9 e vai marcar na medida da sua alça de mão. A minha é de 2 centímetros, ficamos com 2 centímetros. Agora, depois dessa marcação aqui, nós vamos tirar a marcação da passagem. Como a minha ferragem é de 2,5, eu vou fazer a marcação com 1 centímetro a mais. Então, eu vou vir aqui, vou posicionar minha régua em 3,5 centímetros e fazer a marcação de um lado e do outro. Agora eu pego a parte das costas da bolsa, faço um pique para centralizar, posiciono minha régua em 4 centímetros e faço uma marcação com a caneta que apaga com o calor e também centralizando dessa forma. Posiciono essa parte centralizada e levo para a máquina para passar a costura. Aqui eu vou só passar a alça para que vocês vejam, olha, que ficou aqui sem costurar. Então a costura é passada aqui, ó, desse jeito. Eu venho aqui, passo até a marcação e volto. Nessa parte aqui eu dou retrocesso. Aí venho aqui daquela marcação que fizemos, costuro todo o centro até a última marcação e nessas duas partes eu dou um retrocesso. Aí vou fazer a mesma costura aqui na outra parte até a marcação que fizemos. E sempre nessa parte aqui que vai ficar abertura, olha, eu dou um retrocesso. E aí nós vamos ter essas duas aberturas aqui para a passagem da alça na medida de 3,5 centímetros. E se você não quiser dar essa funcionalidade à sua peça, é só pular essa etapa do processo. E agora eu vou pegar aqui a parte do tecido e manta e também a parte do forro, que tanto uma como outra tem a medida de 38 por 40, e vou fazer a marcação agora na parte superior em 3 centímetros. Então eu venho com uma régua ou com um pedacinho de papel em 3 centímetros, como eu estou fazendo, e marco aqui 3 centímetros de um lado e do outro. E com esses 3 centímetros aqui marcados, eu vou posicionar a minha régua nessa marcação. Então essa distância aqui tá em 3. E vou posicionar a parte de baixo aqui bem rente ao tecido. E aqui eu faço corte para dar um ângulo na peça de um lado e do outro lado. E vai ficar desse jeitinho aqui e eu vou repetir o mesmo processo, olha, nas outras partes, inclusive aqui na parte do forro. Vou pegar as tirinhas de 10 centímetros que fizemos para a argola D e vou cortar em 4 partes de 3,5 centímetros. Posiciono assim a minha argola D e com uma régua eu vou marcar na parte inferior a distância de 12 centímetros de um lado, 12 centímetros do outro lado. E a argola D vai ficar posicionada em cima dessa marcação com a distância de 12 centímetros. Aqui na parte inferior e na parte superior, ela vai ficar posicionada em cima da marcação de 4 centímetros. Então, é bem em cima da faixa que nós colocamos. Então, eu venho aqui e posiciono. E fica costuradinho desse jeito aqui. E agora eu venho onde está centralizado com o pique e vou marcar 9 centímetros a distância para a minha alça de mão. E minha alça de mão vai ser posicionada embutida, mas para essa que eu fiz aqui, eu posicionei ela em 9 centímetros de distância
e a altura foi em 6,5 centímetros. E essa minha alça aqui, olha, tem 40 centímetros. Fica aí como sugestão. A que eu vou colocar aqui tem 34 centímetros e ela é posicionada dessa forma aqui e presas com a costura bem reforçada. Colocar os bolsos no forro é opcional. Para a primeira sugestão, que é a medida de 30 por 25, a gente dobra ao meio, passa a costura deixando a abertura em uma das partes, eu corto o excesso das pontas e viro. Ajusto as pontas, deixo a abertura aqui desse jeito e assento no ferro. O bolso com zíper é uma nécessaire muito simples que eu uso também como bolso nas minhas peças. Eu vou tirar aqui o excesso do acabamento do zíper, deixando ele reto. Centralizo o meu zíper com pequenos piques na parte de cima e de baixo. E vou fazer piques nas partes superiores do meu tecido também. Volto o zíper para a estampa, centralizando. Passo uma costura de segurança. E venho agora com a parte do forro, coloco estampa com estampa, centralizando. Faço uma costura de aplicação do zíper e vai ficar desse jeitinho aqui. E eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado e vai ficar desse jeitinho aqui. Eu não rebato essa costura, mas você pode rebater se você desejar. Agora eu apenas vou abrir o meu zíper, colocar costura com costura e costuro aqui em toda a volta, deixando a abertura na parte do forro. Eu também tiro o excesso aqui nas minhas pontas, viro o bolso, ajusto as bordas, fecho essa parte aqui que tá aberta com a costura e ajusto ela assentando no ferro. E assim nós temos o nosso bolsinho aqui pronto. E essas são as minhas duas sugestões de bolso, bem simples. O primeiro, como eu disse, é uma nécessaire, mas a gente tem aqui, ó, um bolso com zíper e um bolso livre. E para o segundo, olha, fica desse jeitinho aqui. Eu vou costurar o bolso com zíper, posicionando minha régua na distância de 15 centímetros, posicionando ele e dando a costura em U, com retrocesso nessa parte superior. E o bolso livre aqui, olha, eu vou posicionar minha régua em 13 centímetros, dar uma costura em U com retrocesso no início e no final, e eu dou uma costura aqui também no centro com retrocesso no início e no final, e assim eu tenho dois bolsinhos livres. Agora eu vou pegar o meu zíper, tirar o excesso, centralizar ele com Pix e aplicar na bolsa como se fosse uma montagem de nécessaire. Por isso que eu disse que se você não quiser dar esse acabamento, você pode colocar um zíper contínuo no tamanho da sua peça. Então eu vou colocar meu zíper voltado para estampa, centralizar, prendo meu zíper com a costura de segurança e só depois venho com meu forro, centralizo e passo uma costura, e essa costura é uma costura para prender o zíper. E aqui agora o acabamento que eu vou dar é voltando a parte da manta para a manta, desse jeitinho aqui. Então o forro vai ficar todo para a parte superior e dessa forma eu vou levar na máquina e vou dar a costura do acabamento do zíper dessa forma aqui. Trago o meu forro para baixo e vou repetir este mesmo processo do outro lado e vai ficar desse jeitinho, olha, aqui. E agora, para finalizar a peça, é bem simples, nós vamos colocar estampa com estampa e vamos unir aqui a costura com costura, deixando a bolsa bem alinhada, e nesse momento nós vamos dar apenas uma costura na parte inferior para fechar um lado e o outro da bolsa. Então aqui, olha, a gente tem ela costuradinha desse jeito e desse jeito aqui. Agora, com uma régua, eu vou fazer a caixinha de leite com uma marcação em 5 centímetros acima da minha costura. Então, posiciono e faço a marcação de um lado, do outro lado e a mesma marcação no forro.
Agora eu vou dobrar o meu tecido nessa primeira marcação que fizemos e vou dobrar aqui na outra marcação também que fizemos e vou encostar essas duas marcações, colocando um clipe de um lado e aqui, ó, do outro lado, dobrado, dobrado, desse jeito. E venho centralizando linha com linha. E vou repetir o processo aqui no forro, deixando tudo bem ajustadinho desse jeito aqui. E vou trazer para a máquina para passar a costura final, tendo atenção com a posição aqui da argola D, posicionando ela de forma que fique confortável para você costurar. Eu reforço as costuras aqui onde estão as minhas argolas D, deixo a abertura para virar a peça na lateral da bolsa, tiro esse excesso que fica aqui nas bordas, viro minha peça, ajustando aqui essa caixinha de leite. E essa costura da lateral você pode tanto fechar com pontinhos à mão ou com a costura à máquina. Finalizo minha alça, aplicando o meu regulador. Eu gosto sempre de colocar minha dobra aqui em 3 centímetros. Coloco o mosquetão de um lado, passo no meu passador como se fosse um cinto e prendo o outro mosquetão do outro lado com a mesma dobra em 3 centímetros. Com costuras bem reforçadas e com a alça pronta, é só passar ferro na nossa peça e ver como ficou a bolsa pronta. E aqui está a nossa peça pronta, de acordo com a sua criatividade, você vai poder estar fazendo ela com a alça saindo aqui diretamente do zíper ou assim por fora da bolsa. Lembrando que nessa aqui a distância que eu usei, a altura para posicionar a minha alça foi 9 centímetros por 6,5, que aqui no fundo o 6,5 vai ficar bem em cima daquela faixinha, que torna essa bolsa também uma mochilinha aqui para as costas, colocando a alça desse jeito, se a gente desejar. E lembrando que o importante aqui é que a sua ferragem passe nessa partezinha aqui com facilidade. E desencaixando essa alça aqui, a gente pode colocar ela aqui na argolinha D superior, dando assim a funcionalidade de bolsa de ombro para essa bolsa. A parte interna fica desse jeitinho aqui, nós temos aqui esse bolso livre e mais um com zíper e aqui 2 bolsinhos livres também. A bolsa pronta ficou com 28 centímetros de largura, 32 centímetros de altura e temos aqui 10 centímetros de profundidade, o que nos dá um ótimo espaço para levar até mesmo cadernos, carteiras maiores e ainda ficamos com muito espaço interno. Agora que você já conhece o projeto, aproveite para brincar com materiais diferentes, usar alças e formas de colocar o zíper que você já tem o costume e fazer sua peça até com a caixinha de leite comum. Aproveite para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. No mais, eu vou deixar com você uma beijoca e espero você aqui nas minhas próximas aulas.